deixar gravando. Ela, pronto, agora tá, beleza. Não precisa reiniciar. Então tá aí. Então, continuando, tá? Você veja o seguinte, ó. Falando com a aula passada, vamos lá. A função secante, veja que a função secante é uma função que vai. Quem é o domínio da secante? É o conjunto formado por cada x real, tal que o cosseno de x é diferente de zero. É o mesmo domínio da função tangente. Está aceso aqui, meu rapaz? Está aceso? Ah, isso está aceso. Tá, porque se não quer aceso, não grava. Tá, pronto. Em R, ela não é injetiva, ela não é injetiva, nem sobrejetiva. Certo? Então, ela não é invertível. Entretanto, porém, né? Entretanto, basta entretanto. Entretanto, a função, eu vou chamar de ISEC, ISC, ISEC, tá? Quem é a ISEC? A ISEC é a função desse conjunto aqui. Intervalo 0 π sobre 2 aberto no π sobre 2, união com π sobre 2 aberto π, nesse outro conjunto, que é o conjunto menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. E repare que esse conjunto aqui é a imagem da função secante, tá? Essa função ISEC, com esse domínio e esse contradomínio, dada por ISEC de x igual a secante de x, para todo x no seu domínio, que é esse conjunto, que é o intervalo 0, π sobre 2, união π sobre 2 π, e essa função está bem definida exatamente porque esse contradomínio aqui é a imagem da função secante. Essa função dada dessa forma, essa sim, ela é injetiva e sobrejetiva. Portanto, ou logo, ela é invertível. E aí cabe uma figurinha para você entender. Uma figurinha onde eu exploro, tá, a interpretação geométrica da secante, para justificar de fato que eu dei uma bijeção. Né? Em verdade é o IV, para não causar problema, o IV. Então você pega aqui o círculo trigonométrico. O semicírculo, né? Eu só vou pegar a parte de cima. Menos 1. Você sabe lá da trigonometria o seguinte. Se eu tenho um ângulo X aqui, no primeiro quadrante, quem é, em termos geométricos, a secante de X? A secante de X ela é obtida assim. Você pega a tangente por esse ponto, tá? E a tangente, num ponto da circunferência, ela é perpendicular ao raio. Então, quando você faz isso, se esse é o ângulo X, esse segmento aqui é a secante de X. Então, você já começa a perceber o seguinte, geometricamente, que quando o ângulo varia
de 0 fechado a π sobre 2 aberto, a secante vai de 1 a mais infinito. Portanto, a secante dá uma bijeção desse intervalo aqui, nesse. E se o ângulo está do outro lado, se você não sabe disso, deveria saber, porque isso foi visto lá no cálculo 1. E se o ângulo está desse lado, aqui está no segundo quadrante, desse lado não, está no segundo quadrante, a secante é obtida de forma análoga. Você pega por esse ponto, traça uma tangente, ou seja, perpendicular ao raio, e essa medida daqui para cá é a secante de Z, esse tamanho, tá? Da origem até aqui, essa medida é a secante de Z. Então você vê geometricamente que quando o ângulo Z varia de π sobre 2 aberto a π fechado, π sobre 2 aberto a π fechado, a secante decresce de menos infinito a menos 1, injetivamente e sobrejetivamente. Ou seja, essa função aqui, a função secante, ela é uma bijeção desse intervalo aqui nesse. Portanto, a função ISEC, definida dessa forma, com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação, é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é invertível. Aí a literatura chama a inversa dessa função, a inversa da ISEC, de função arco-secante. Então vem a seguinte definição. Definição. A função inversa, da função ISEC é denominada, ela é chamada função arco-secante, sendo denotada por arcsec, tá? ARC-SC, arco-secante. Então dessa definição sai várias coisas. Primeiro, quem é o domínio da função arco-secante? Quem é o domínio da função arco-secante? Me diga. É o contradomínio da ISEC, né? Que é a inversa. Menos infinito, menos 1. União, 1 mais infinito. Ambos fechados, tá? Quem é o contradomínio da função arco-secante? É o intervalo, é esse conjunto. A união do intervalo 0 fechado, π sobre 2 aberto, união o quê? O intervalo π sobre 2 aberto, π fechado. Tá bom? Como é a inversa? Quem é o arco secante da ISEC aplicada em X? Ou seja, quem é o arco secante da secante de X? Não esqueça. Mas olha bem, a ISEC é a restrição da secante a esse intervalo. A esse intervalo não, a esse conjunto. Isso aqui não é um intervalo, é a união de dois intervalos, tá? E pegando uma restrição do contradomínio para ficar injetiva e sobrejetiva, tá? Injetiva, você restringe aqui para ficar sobrejetiva. Aí dá uma bijeção. Isso aqui é verdade para todo X no domínio da ISEC. Mas quem é o domínio da ISEC?
é o intervalo 0π fechado, tirando o π sobre 2. Isso aqui é simplesmente uma outra forma de escrever essa união, tá certo? Entendam bem. Quem é a ISEC do arco secante de x? Isto é, quem é a secante do arco secante de x? É x para todo x no domínio da arco secante. Para todo x nesse conjunto aqui. Na união desses dois intervalos. Menos dividido, menos 1. União 1 mais infinito. Ok? Preste atenção. Tá bom? Preste atenção. Sintetizando, é bom ressaltar a síntese dessas duas últimas, que é isso aqui, ó. Dados x pertencente a esse conjunto aqui e y pertencente a esse, o sobre 2 está fora, né? Tem-se, tá certo? O seguinte, o y é o arco secante de x, se somente se, o x é a ISEC de y, ou seja, o x é a secante de y. Tá? E vai. Não vou ver casos particulares, por exemplo. Quem é o arco secante de 1? O arco secante de 1, 0. Quem é o arco secante de menos 1? Quem é o arco secante de menos 1? Qual é o ângulo cuja secante é menos 1? Π. Arco secante de menos 1 é π. A secante de 1 é 0. Bom? E assim vai. Bem, os casos, eu quero essa fórmula aqui, ó. Ó. Vamos pegar e escrever. Quem é a secante de um número real? É o inverso do cosseno desse número real, desde que o cosseno desse número real seja diferente de zero. Tá certo? Então, a secante, secante de x é o inverso do cosseno de x. Ótimo. Então, vamos pegar o seguinte. Se eu tomar o x no domínio do arco secante, tem-se várias. Esse tem-se é gramaticalmente desnecessário, tem gente que já tem uma forçação de barra, mas eu gosto para ficar bem claro. Tem-se, dado x, você conclui o seguinte: dado x aqui, primeira conclusão, onde está 1 sobre x? 1 sobre x está nesse conjunto aqui, ó. Menos 1, 0, união 0, 1. Concorda comigo? Não é 0, mas está entre menos 1 e 1, porque se o x em módulo é maior que ou igual a 1, o inverso de x em módulo é menor que ou igual a 1. Então, está aqui. E se 1 sobre x está aqui, o arco cosseno de 1 sobre x pertence a esse conjunto, ó. 0, π sobre 2, aberto, união, π sobre 2π. Porque o arco cosseno de qualquer número real está no intervalo 0π, 0 fechado, π fechado. Mas como 1 sobre x não é 0, o arco cosseno não pode ser π sobre 2, porque o arco cosseno de 0 é π sobre 2. E só acontece isso no 0. Então, quando eu calculo o arco cosseno de 1 sobre x, como 1 sobre x não é 0, o arco cosseno de x está aqui. E aí daqui eu tiro a seguinte conclusão, ó. Quem é o arco secante de x? Bem, x está aqui. 1 sobre x não é 0. Então eu posso escrever isso como arco secante do inverso de x. Concorda? Mas como 1 sobre x está aqui dentro,
Aqui, isso aqui é quase o domínio do arco cosseno. E no domínio do arco cosseno, como 1 sobre x está no domínio do arco cosseno, o 1 sobre x, quem é? É o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Nós já vimos na aula passada. Agora, quem é 1 sobre o cosseno de um número? É a secante. Então, isso aqui é o arco secante da secante do arco cosseno de 1 sobre x. Só uma paradinha aqui que eu vou destacar esse número. Aonde está esse número destacado de azul? Está nesse conjunto. E venha para cá, ó. Quem é o arco secante da secante de um número nesse conjunto? Preste atenção, onde é que está o arco cosseno de 1 sobre x? Está aqui. E se o número está aqui, quem é o arco secante da secante dele? É ele. E faltou botar, né? Faltou botar, né? Aqui, faltou botar, principal, né? O arco secante da secante de x é o quê? É x. Qualquer que seja x aqui dentro. É bom que fica bem reforçado agora, tá? Então, o arco secante da secante de x é x, qualquer que seja x aqui dentro, que é o mesmo conjunto. Então, quem é o arco secante da secante desse número? É esse. É o arco cosseno de 1 sobre x. Vai ao encontro do que a gente esperava. Essa parte do arco secante. Isso aqui, você entendeu até aqui? Só que 1 sobre x está nesse conjunto. E para todo número nesse conjunto, esse número é o cosseno do seu arco cosseno. Eu passo daqui para cá. Só que 1 sobre o cosseno de um número é a secante desse número. Mas se você olhar para cá, onde está esse número aqui? Está nesse intervalo. E para todo número, nesse intervalo não, nesse conjunto. E para todo número nesse conjunto, quem é o arco secante da secante dele? É ele, que é a inversa, a propriedade da inversa. Que eu tinha esquecido aqui. Aqui eu coloquei, mas aqui eu não. Tá? Então você tem, que vai ao encontro. Como a secante é o inverso do cosseno, né? O arco cosseno o arco secante de um número é o arco cosseno do inverso desse número. Então tá aí. Ou seja, vamos juntar a fórmula. O que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei que o arco secante de x é quem? É o arco cosseno de 1 sobre x. Para todo x aqui, para todo x desse conjunto, no domínio do arco secante. E daí, meu amigo, sai a diferenciabilidade, pela regra da cadeia, sai a diferenciabilidade da função arco secante. Daí, tá acompanhando aqui, garoto? Ó, cameraman, olha o tempo aí, hein? Não vai errar não, hein? Daí, pela regra da cadeia, dado x pertencente a esse intervalo, agora é aberto, repare, eu sei que se o x está aqui dentro, essa composição aqui vai ser diferenciável em x, sabe por quê? Porque se o x está aqui, 1 sobre x não é 1, nem é menos 1. Portanto, o arco cosseno vai ser diferenciável em 1 sobre x. E 1 sobre x é diferenciável. Então, pela regra da cadeia, dado x aqui, a função arco secante, ela é diferenciável. Ela é diferenciável aonde?
em x com a seguinte forma. Quem é a derivada do arco secante em x? Aí você aplica a regra da cadeia aqui. É a derivada do arco cosseno aplicada em 1 sobre x, só que você já sabe qual é a derivada do arco cosseno. Vou lembrar aqui. Quem é a derivada do arco cosseno em x? É menos 1 sobre raiz quadrada de quê? 1 menos x2. Menos x2. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto menos 1. Esse é x nesse intervalo. Que é onde 1 sobre x está. Tá? Se o x está aqui, 1 sobre x está aqui dentro. Então, pela regra da cadeia, você tem a derivada. Então, isso aqui é a derivada do arco cosseno aplicada no seu argumento, ou seja, menos 1 sobre raiz quadrada de quê? De 1 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes a derivada de 1 sobre x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. Então, agora vamos desenvolver isso aí. O menos com menos vai embora, tá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 sobre a raiz quadrada, aqui dentro. Isso aqui é 1 sobre x2, de modo que